Gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículos de 12 a 19. 1 Coríntios, capítulo 15, de 12 a 19. Diz assim o texto: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Gostaria de convidá-los a ler o último versículo juntamente comigo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Senhor nosso Deus, Cristo vive, louvado seja o nome do Senhor. E nós temos a certeza que a nossa fé não é vã. Nós temos a certeza que a nossa pregação não é inútil e nem eficaz. E nem ineficaz. Nós temos certeza, ó Pai, que o Senhor vive, que o Senhor reina, que o Senhor, ó Deus, ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos. E nós temos vida e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. E pedimos-te que abençoe o nosso coração, o nosso entendimento, para que entendamos a Tua palavra em Cristo Jesus. Amém. Dia 1º de abril, normalmente conhecido como Dia da Mentira. O dia 1º de abril no Brasil é conhecido como o Dia da Mentira. Contudo, infelizmente, esse dia, nós não contamos mentira só no dia 1º de abril. Nós contamos mentira durante o ano inteiro. Durante todos os dias da nossa vida, de alguma forma, nós sabemos que a mentira não é contada só no dia 1º, mas de outras formas na nossa vida, ela acontece. Sabemos muito bem que mentiras são contadas para manchar a verdade, para relativizá-la, como se fosse algo subjetivo e temporal. E eu gostaria de perguntá-los que, diante de um mundo como este, no que acreditaremos? Ou melhor, em quem acreditaremos? Outra pergunta que eu lhe faço é: em uma verdade que hoje é real e amanhã talvez não seja mais, ou em um Deus que é eterno e real para ser para sempre, em que acreditaremos? Em algo que passa e que o vento leva, ou em Deus que é real, que é objetivamente concreto, que transformou a minha vida e a sua vida? Somos cristãos e sabemos que a verdade é dada por Deus e ela é absoluta. Os nossos fundamentos são verdadeiros porque partem da verdade de Deus, da Bíblia. Por isso, meus irmãos, nessa noite, eu gostaria de falar com vocês sobre algo que é fundamental no cristianismo. Algo que, se for demolido, se for desprezado, jogará por terra tudo que nós pregamos, tudo que nós cremos, tudo que esperamos. Estou falando da ressurreição de Cristo. Essa semana eu tive o privilégio de ver essa imagem no Facebook. Domingo, dia 1º de abril, transformaremos o dia da mentira no dia da verdade, pois comemoraremos que verdadeiramente Cristo venceu a morte.
verdadeiramente Cristo venceu a morte. Entender a ressurreição de Cristo é fundamental para o cristianismo, porque de toda forma o evangelho sem a ressurreição não era apenas um evangelho. Sem o seu capítulo final, não era um evangelho de forma alguma, já diria Ronald Nash. Ou Alan Richardson diria que a fé na ressurreição não é um aspecto do ensino do Novo Testamento, mas é a essência dele. Ressurreição de Cristo, meus irmãos, é fundamental para a nossa fé. O dia 1º de abril de 2018, que nós relembramos a ressurreição de Cristo e comemoramos a ressurreição de Cristo, é um dia fundamental para a sua vida, para a minha vida. E sem esse dia, sem lembrarmos do dia da ressurreição de Cristo, não há cristianismo, não há fé, não há por que estarmos aqui. E perceba que ressurreição então é um tema importante, porque a Bíblia diz sobre ela. E hoje eu não preciso falar de ressurreição como Paulo falou aos Coríntios. Paulo falava aos Coríntios num quadro de facções dentro da igreja. Se os irmãos lerem os primeiros capítulos da primeira carta de Coríntios, vão ver, alguns eram de Paulo, outros eram de Apolo, e Paulo está dizendo, vocês não devem seguir nem eu e nem Apolo, mas a Deus, e ser submisso a Ele. A igreja de Corinto era influenciada por partidarismo, uma influência grega dos sofistas com seus discursos de sabedoria humana e retórica lógica. Uma igreja manchada pela imoralidade, incesto, pessoas adulterando todo momento. Aí a igreja não entendia mais o que era a Santa Ceia do Senhor e fazia de qualquer jeito. E, inclusive o uso dos dons que Deus deu para abençoar a igreja, eles faziam de modo errado. Eu preciso falar para os irmãos, não neste contexto, porque graças a Deus a nossa igreja não é como a de Corinto. Mas a nossa igreja vive num mundo, como Corinto muitas vezes vivia, relativizado, subjetivo, que abandona a verdade pelos momentos de prazer. Paulo, naquele contexto, escreve sobre o caminho da salvação, a qual não pode ser alcançada pela sabedoria, pelos ideais, pelas invenções dos homens, mas unicamente pela fé em Cristo. Não é à toa que no primeiro capítulo de Coríntios, em um capítulo só, você tem mais ou menos 15 vezes repetida a palavra Jesus Cristo. Nele todas as coisas são reais. E já perguntou se Cristo não fosse real? Você já se perguntou se tudo isso fosse uma mentira? Você já se perguntou se os teólogos liberais estivessem corretos e Cristo ressuscitou apenas nos nossos corações e não de maneira objetiva, em carne e osso, dando a mão para Tomé tocar e dizer, olha aqui, eu estou com vocês? Se Cristo não ressuscitasse, meus irmãos, não haveria cristianismo. Portanto, hoje, eu queria falar com vocês sobre a ressurreição e suas grandes verdades. Olhe para o texto, versículo de número 12. Perceba que Paulo começa com uma conjunção. Se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Paulo de nenhum modo está perguntando se Cristo é ou não pregado. Mas ele está dizendo, vocês pregam, isso é um fato. Cristo ressuscitou. Mas como que tem alguns dentre vocês que estão dizendo, não existe ressurreição dos mortos? Porque se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Por isso, a ressurreição e as suas grandes verdades, ela revela a veracidade da nossa pregação. A ressurreição de Cristo não é uma imaginação de Paulo. Paulo não teve um devaneio e começou a falar sobre a ressurreição de Cristo, de modo nenhum. Mas a ressurreição de Cristo foi um fato que ocorreu e que, segundo ele mesmo, versículo de número 6, mais de 500 irmãos viram Jesus Cristo ressurreto. Temos no Evangelho mais algumas outras pessoas que viram. Maria vê o sepulcro vazio,
Pedro vê Cristo ressurreto na grande pesca de novo. Os discípulos no caminho de Emaús, os 12 apóstolos reunidos tiveram o prazer de jantar com Cristo. É fato que Cristo ressuscitou. E Paulo sabe disso. Paulo sabe que Cristo estava morto, e disso não há dúvidas. A morte de cruz matava por asfixia, por causa da compressão dos órgãos. Depois Jesus estava lá na cruz e o guarda veio e enfiou uma lança no seu peito e constatou a sua morte. Após a morte, após a crucificação, os discípulos estavam em estado de medo, confusão, perplexidade, apesar de sempre saberem que Cristo haveria de ser morto. Jesus foi sepultado num sepulcro novo de José de Arimateia, um sepulcro de rico, um sepulcro gigante, com uma pedra absolutamente pesada, rolada na frente, fechando aquela entrada. Jesus ressuscitou e o sepulcro estava vazio. Pessoas viram isso, pessoas tiveram este fato, e Paulo sabia de tudo isso. Não foi uma alucinação, e nem sequer imaginação. Paulo sabia muito bem sobre o que ele pregava e a verdade que ele proclamava. Por isso ele diz: se Jesus não ressuscitou, é vã nossa pregação. Afinal de contas, se tudo isso não for verdade, estamos aqui perdendo tempo, gastando minutos que poderiam ser usados em outra coisa. E como ouvimos na sexta de manhã, se Cristo não ressuscitou, a nossa vida é sem sentido. Tudo perde sentido. Paulo não prega imaginação, pois isso seria contar histórias que não agregam nem edificam, mas apenas enganam. Se Cristo não ressuscitou e a pregação é imaginação, todas as recomendações que Paulo havia feito para os coríntios, não se dividirem, manterem submissão a Deus, manterem-se puros, não passam de palavras jogadas ao ar. Isso significa dizer, quando Paulo disse para eles serem submissos a Deus, porque não devem ser de Apolo ou de qualquer outro, isso não possui significado, pois sem Cristo não existe como homem algum realizar essas ações. Cristo foi o maior exemplo de submissão a Deus, não julgando com usurpação o ser igual a Deus. Quando Paulo disse sobre a vida de santidade, ele sabia que isso só seria possível através de Cristo Jesus, porque afinal de contas Deus preparou as boas obras para que nós de antemão andássemos nelas. Quando Paulo fala sobre o cuidado dos dons e como utilizá-los em amor um para com os outros, ele sabia que isso só seria possível em Cristo, porque Cristo teve o maior amor e demonstrou o verdadeiro amor por nós. Hernandes Dias Lopes diz: se Cristo não ressuscitou, a prática da pregação é perda de tempo. Ouvir uma mensagem cristã é algo desprovida de propósito. Se Cristo não ressuscitou, a fé evangélica é vazia de sentido, de conteúdo ou de qualquer proveito. A pregação para nós, meus irmãos, é a exposição das Sagradas Escrituras, convidando o pecador, através de Cristo Jesus, para se reconciliar com Deus o Pai. Se Cristo não ressuscitou, pregação perde o seu sentido e o seu valor. Creia, Cristo ressuscitou, e nessa verdade nós temos a veracidade da nossa pregação. Mas em segundo, ela revela também o conteúdo da nossa fé. Paulo continua dizendo: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Às vezes achamos que existe apenas uma fé, mas isso não é verdade. Nós diversas vezes utilizamos a seguinte frase: filho, tenha fé naquilo que você estudou. Filho, tenha fé no carro, ele vai te levar até lá. Nós usamos fé para outras coisas. O problema é que quando usamos a fé que Deus nos deu para acreditar em algo que não é Cristo, aí se encontra o problema.
quando nós não temos fé em Cristo, a nossa fé, a nossa crença se torna como algo barato e vazio. Uma fé comum como qualquer outra, e que no fim não leva a lugar algum e não traz esperança alguma. Acreditaríamos apenas numa imagem criada que não condiz com a realidade, uma ilusão. E acreditar em uma ilusão se torna vazio e não dá força necessária para enfrentar os dilemas diários, dificuldades cotidianas e até mesmo a nossa natureza pecaminosa. Pense comigo, como você vai enfrentar todos os dias de cansaço se você não acredita em Cristo, que sofreu e que se cansou como você, e que hoje Ele vive e reina? Como você vai enfrentar brigas que acontecem diariamente entre você e o seu marido, entre a sua mulher, entre o seu irmão, entre os seus colegas, se Cristo não ressuscitou e não venceu o pecado e perdoou todos os pecados? Como você venceria a impureza, a imoralidade, se Cristo não ressuscitou? Porque sem Cristo nós estamos perdidos e ainda estamos no lamaçal do pecado. Se Cristo não ressuscitou, a fé é morta e sem sentido. Eu e você não teremos força necessária para caminharmos, lutarmos e vencermos. A ressurreição é o que fundamenta a nossa fé e que traz sentido para tudo quanto acreditamos. É o conteúdo essencial. Jesus Cristo é vivo, e a implicação disso para a nossa fé é que não temos um Deus inerte, insensível e morto, mas pelo contrário, nós temos um Deus que se move, que age, que ouve as nossas orações e é sensível às nossas dores, que é vivo e reina. Aleluia! A nossa fé é pautada na verdade, que é com certeza mais forte que a mentira. Jesus é a verdade e os homens quiseram matá-lo exatamente porque ele falava a verdade. João capítulo 8, versículo 40. Se os inimigos de Cristo tivessem conseguido eliminá-lo, a mentira teria prevalecido sobre a verdade. Porém, Cristo ressuscitou e hasteou para sempre a bandeira da verdade. A ressurreição é a garantia final da indestrutibilidade da verdade. A ressurreição de Cristo foi o grito de liberdade sobre o domínio dos mortos e a vitória que levou a morte em cadeias. Portanto, creia. Jesus Cristo ressuscitou. Não é apenas uma ilusão. Em Cristo, a nossa fé vê a sombra se tornando realidade e nos capacita a viver para a glória de Deus. A ressurreição e suas grandes verdades, ela revela a veracidade da nossa pregação, ela revela o conteúdo da nossa fé, ela revela a fidelidade do nosso testemunho. Você já imaginou chamar Deus de mentiroso? Você já imaginou dizer: Deus, o que você disse que fez não é verdade, não aconteceu? Um ato como esse, atribuir a Deus algo que Ele não fez, é extremamente pecaminoso, pois estamos dizendo que Deus é mentiroso. Deuteronômio capítulo 18, versículo 20 a 22 diz: porém o profeta que presumir de falar de alguma palavra em meu nome, no nome do Senhor, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta palavra que o Senhor não disse, com a soberba a falou o tal profeta, não tenhais temor dele. Paulo e seus companheiros, ao pregar a ressurreição de Cristo, eles sabiam que isso era verdade, porque se não fosse, eles seriam impostores, caluniadores, enganadores da pior espécie. Seriam comparados aos sofistas, que inventavam seus discursos para agradar os seus ouvintes. O que está em jogo aqui, que Paulo está dizendo, é a verdade. Cristo ressuscitou.
Porque ou Deus ressuscitou Jesus dos mortos, ou se a ressurreição não aconteceu, Paulo e todos os seus associados pregam uma mentira e falam contra Deus. Mas por que promoveriam uma decepção? Estariam dispostos a sofrer e morrer por ela? E reconhecer que ainda defrontariam o Deus da verdade? Não foi uma invenção. Paulo sabia que não apenas uma pessoa viu Cristo ressurreto, mas 500 pessoas viram. Outras pessoas foram testemunhas disso. E segundo, as pessoas não viram Cristo sozinhas, individualmente, mas sempre estavam acompanhadas. Não era um delírio de uma pessoa, mas se os irmãos acreditam que foi um delírio, então seria um delírio de 500 pessoas. De fato não foi. Ele não apareceu apenas uma vez, mas ele apareceu várias vezes. Pedro o viu várias vezes. Os discípulos o viram. E em todas as vezes que Jesus apareceu ressurreto, diz a Bíblia que eles puderam comer com ele, puderam vê-lo, puderam tocá-lo, puderam senti-lo. Tomé não acreditava. Cristo deu as mãos e ele tocou as mãos de Tomé. E ele viu que Jesus Cristo vive e reina. Certamente o nosso testemunho é fiel e não foi uma invenção. A ressurreição e suas grandes verdades, ela revela a certeza de nossa salvação. Versículo de número 18. Versículo de número 17. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se Cristo não ressuscitou, a triste realidade do poder do pecado sobre a nossa vida, nos tornando carentes da glória de Deus até hoje. Se Cristo não ressuscitou, a sua morte não foi vicária e por isso ainda estamos perdidos. Se Cristo não ressuscitou, os efeitos da sua morte foram nulos. A ressurreição de Cristo é evidência de que o sacrifício dele fez o favor dos pecadores aceito diante de Deus. É a ressurreição de Cristo que autentica o sacrifício perfeito e cabal na cruz do Calvário. Sem a ressurreição podemos dizer que a morte venceu e o pecado também. Paulo está sendo enfático para mostrar a importância da doutrina da ressurreição de Cristo. Se nós não acreditarmos nela, somos os mais infelizes de todos os homens. Porque vivemos a nossa vida sem sentido e sem razão, guiados apenas por algo que é inventado, que é uma imaginação e que é uma ilusão. Portanto, creia, Cristo ressuscitou. Nele há copioso perdão dos nossos pecados. Não seja uma pessoa enganada. Não seja uma pessoa vivendo ainda no pecado. Não seja uma pessoa que não acredita que Cristo vive e reina. Mas creia, você tem perdão dos seus pecados, porque Cristo ressuscitou. Porém, todavia, entretanto, certamente, Cristo ressuscitou e temos esperança indizível, inigualável, pois através da vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte, podemos ter comunhão com Deus. Em Cristo há a salvação que almejamos e a esperança de uma comunhão plena, perfeita e eterna com o Pai. Bounds diz que a ressurreição de Cristo não só tira o véu de terror e escuridão de sobre o túmulo, mas também varre o abismo que nos separa de nossos mortos queridos. A ressurreição revela para nós que ganhamos a salvação. Eu e você nessa noite podemos nos alegrar porque Cristo vive, aleluia. O pecado não tem poder sobre mim e sobre você, sobre nós, pois Cristo venceu o pecado. Deus amou o mundo de tal maneira e grandiosidade que o pecado não tem o poder, e o plano redentor de Deus se realizou em Cristo.
Na morte e na ressurreição dele, todo aquele que crer nisso terá a vida eterna e não perecerá. Esse amor grandioso de Deus, revelado em Cristo, nos dá a oportunidade hoje de levar os nossos pecados a Deus, certos de que Ele nos perdoa, pois Cristo vive e está à direita do Pai intercedendo por nós. Nessa noite nós já cantamos, Cristo vive. Já cantamos que podemos nos achegar em sinceridade e vir como estamos diante dEle. Já cantamos que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que nenhum de nós pereça. Já cantamos que somos mais do que felizes porque estamos na casa de Deus. Já cantamos que Ele ressuscitou. Já cantamos que Ele morreu por nós. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele a primícia dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Eu e você temos a viva esperança da volta de Cristo. Por isso nós não somos os mais infelizes de todos os homens. Por isso nós somos bem-aventurados, mais do que felizes. A ressurreição de Cristo é a verdade do Evangelho para a minha vida e para a sua vida. O momento mais sublime em toda a história, o Cordeiro de Deus não abriu a boca perante os seus tosqueadores, mas ao terceiro dia, a morte não pôde detê-lo. Então, ressuscitou e vive. Na ressurreição de Cristo, a nossa pregação é real, a nossa fé é viva, o nosso testemunho é verdadeiro e a salvação é chegada para mim e para você e para todos que creem em Cristo, o Filho de Deus. Glória a Deus nas maiores alturas.